Queridos irmãos, a paz do Senhor, vamos aqui para mais uma videoaula encerrando o terceiro trimestre de 2021. A aula de número 13, a última lição, o cativeiro de Judá. Escute, na última lição, lição 12, falamos sobre o reinado de Josias. Depois de Josias, nós tivemos aí pelo menos 4 reis em Judá, o cativeiro antes do cativeiro, né? Estamos falando aí do reinado de Judá. A essa altura, o reino de Israel, capital Samaria, reino do norte, já tinha ido cativo. Agora resta o reino de Judá, que é o mesmo reinado do sul, que conhecemos como o cativeiro babilônico, que é mais conhecido porque foi o reinado do sul, capital Jerusalém, foi levado cativo para a Babilônia por Nabucodonosor. Depois de Josias, reinou Jeoacás, filho de Josias. Depois de Jeoacás veio Jeoaquim. Depois de Jeoaquim, Joaquim. E por último, Zedequias. 4 reis finais que nós vemos de Josias. Josias promoveu um avivamento, promoveu uma reforma, achou o livro da lei, estabeleceu o culto. Só que depois tivemos 4 declínios. De todos os reis do reinado do sul, eu me lembro aqui pelo menos apenas de 2 que buscou ao Senhor, né? Ezequias e Josias. Não me lembro de nenhum. Joás começou muito bem e terminou muito mal. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, que quando Deus determina um juízo para um povo, para uma nação, para alguém, é porque a medida já encheu. Deus não é injusto. Deus é amor, é misericórdia, é bondoso, mas ele também é justiça. E outra coisa que me chama a atenção é que nenhum declínio espiritual, ouça bem isso, acontece da noite para o dia, não, do dia para a noite, não, é ao longo do tempo. Muitos vão se desviando ao longo do tempo, muitos vão se afastando, apostatando da fé ao longo do tempo. E aí acontece, como diz aqui o comentarista, na verdade prática, todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências dela. O cativeiro de Judá foi uma consequência das escolhas do povo de abandonar ao Senhor, de adorar a outros deuses, de desviar dos caminhos do Senhor. Foram consequências. Nós somos hoje, você aí que está me vendo, você é hoje consequência das suas escolhas. Nós seremos no futuro consequências das nossas escolhas hoje. Então, muito atenção para isso. Então, aqui entra o livro dos profetas, muitos dos profetas, isso mesmo. Nós temos profetas que profetizaram antes do cativeiro, os que profetizaram durante o cativeiro, os que profetizaram pós-cativeiro. Um profeta assim, livro excepcional, 52 capítulos, livro do profeta Jeremias, foi o profeta que mais profetizou antes do cativeiro, usado por Deus, e um pouquinho quando começa o cativeiro. Jeremias, ele começa a profetizar no 13º ano do reinado de Josias. Ele profetiza durante o reinado de Josias, Jeoacás, Joaquim e Zedequias. Ele profetiza pelo menos mais de 23 anos. 23 anos ele fala no capítulo 25 do seu próprio livro. Leia, estude o livro do profeta Jeremias, Lamentações de Jeremias. Um outro profeta que foi contemporâneo de Jeremias nesse período foi Abacuque, que não estava entendendo por que Deus estava permitindo que uma nação mais ímpia do que o povo de Deus, mais pecadora que o povo de Deus, como os caldeus, Deus estava permitindo que eles assolassem, que eles levassem o povo de Deus cativo. E Abacuque começa a interrogar Deus: até quando clamarei violência e tu não me escutarás? E Deus começa então a descortinar para Abacuque que era uma grande obra que ele estava fazendo. Era ele que estava levantando os caldeus como disciplina para o seu povo. E aí, de acordo com o profeta Jeremias, capítulo 25, vemos que isso tinha data. A disciplina de Deus para o povo tinha data marcada. Deus determinou 70 anos que seria o período do cativeiro do povo de Deus. Deixa eu te falar uma palavra de esperança. Toda luta, toda prova, toda dificuldade, ou até mesmo disciplina, ou até mesmo
provações, as dificuldades que nós passamos por consequência de nós mesmos, a misericórdia de Deus é grande, é tamanha que ele sempre nos concede o escape. Deus disciplinou o seu povo, sim, 70 anos, sim, mas Deus determinou o dia do povo voltar, se alegre por isso. Então vamos falar aqui um pouco, então, desse declínio espiritual de Judá. Vários profetas que Deus levantou durante os anos aí que antecedeu, e por último o profeta Jeremias, para adverter o povo, para que o povo se convertesse. Inclusive tem um texto em Jeremias capítulo 24, onde Deus dá uma visão para Jeremias sobre a cesta de figos bons e cesta de figos ruins, e Deus fala, os figos bons são aqueles que estão ouvindo a minha palavra, que estão me obedecendo, e está rendendo a Babilônia, Nabucodonosor. Eu vou trazer eles de volta para casa. Esses são os figos bons. Agora os ruins são esses que insistem em acreditar nos falsos profetas, insistem em ficar na cidade e não se rende, não se rende à Babilônia, ao Nabucodonosor, não quer ir para a Babilônia, insiste em ficar em Jerusalém. Esses são os figos ruins, eles serão mortos, eles serão destruídos. É Deus dizendo por Jeremias, porque era Deus levantando Nabucodonosor, a Babilônia, para corrigir o seu povo e para destruir Jerusalém e para destruir o templo, e foi isso que aconteceu. Isso foi como consequência do declínio espiritual do povo de Deus de Judá. Deus mandou vários avisos, várias advertências. E deixa eu abrir um parênteses e dizer para nós nesta hora, querido, nessa videoaula, que Deus sempre nos adverte. Às vezes nós não entendemos a voz de Deus. Às vezes nós não temos discernimento para entender o que Deus está nos falando, para voltar, para converter, para abandonar o pecado, para jamais institucionalizar o pecado. A nação de Judá, ela institucionalizou a idolatria, o pecado, e não voltava para Deus. E no início do livro do profeta Jeremias, nós vamos ver o profeta falando, né, e Deus dizendo para ele, ei, a sua irmã, Deus falando para Judá, a sua irmã, que é o reino do norte, que foi levado cativo pelos assírios, porque vocês não aprendeu com o erro deles, e não voltou para mim, não se converteu. Olhe, a nação de Israel, a capital de Samaria, o povo do norte, as tribos do norte, já tinha sido levado cativo há uns anos atrás pelos assírios. E mesmo assim, na expressão de Deus usando o profeta, chamando de irmã mais velha, irmã mais nova, e mesmo assim, Judá não aprendeu a lição. Irmãos, a Bíblia está aí para servir de lição para nós. Convertemos. Abandonemos a prática do pecado. Escute essa frase interessante que eu ouvi há pouco tempo e eu achei fantástica. Ei, escute. A ovelha pode até cair na lama, mas só os porcos que rolam na lama. Sabe isso que quer dizer? Nós podemos até pecar, podemos até cair, podemos até fracassar, até falhar, mas não podemos abraçar o pecado, não podemos institucionalizar o pecado, não podemos normatilizar as práticas pecaminosas, não podemos abraçar e viver na prática pecaminosa como se tivesse tudo normal. Não, pecado continua sendo pecado, e para pecado é tolerância zero, e as consequências do pecado são dolorosas. As consequências do pecado são dolorosas, elas nos levam cativo. Então, queridos, voltemos para o Senhor, aprendemos com essa lição, que o declínio espiritual e o povo não dar ouvido aos profetas fez com que o povo fosse cativo, com que a disciplina de Deus viesse sobre o povo. Zedequias, que foi o rei colocado pelo próprio Nabucodonosor, porque foram 3 levas, todos nós sabemos. 605 a.C. foi a primeira leva, foi quando foi Daniel, seus 3 amigos, Azarias, Misael e Ananias, né? Na primeira leva, 605 a.C., foi na primeira leva dos cativos nobres para Jerusalém. Nessa época, o rei era Jeoaquim. Depois de 597, teve a segunda leva. O rei agora já era Joaquim, que reinou pouquíssimos tempos. E a terceira leva, 586, 587, foi quando a cidade foi destruída. Depois de ter havido cerco sobre Jerusalém, 18 meses, até
faltar água e comida e não ter mais nada que comer na cidade. Aí o rei Zedequias tentou fugiu pelo buraco do muro, pela fenda do muro, não se rendeu, não obedeceu o que Deus tinha falado por ele através do profeta Jeremias. Eles perseguiram Zedequias, o exército de Nabucodonosor, prenderam Zedequias, o rei Zedequias, os filhos do rei Zedequias, mataram os filhos do rei Zedequias na presença dele, vazaram os olhos de Zedequias e levaram ele preso, e posteriormente acabaram com Zedequias também. Então escute, Zedequias foi posto ali pelo próprio Nabucodonosor como rei daquela nação, então ele devia satisfação a Nabucodonosor, ele devia obediência a Nabucodonosor, mas ele foi orgulhoso, não entendeu que era Deus que estava fazendo isso tudo, e ele então ele desobedece, ele se rebelou contra Nabucodonosor, ele se rebelou contra a Babilônia, e o seu fim foi trágico, foi a teimosia de Zedequias. Ele tapou os ouvidos para a palavra que Deus havia dado para ele, através do profeta Jeremias, e aí Jerusalém foi levada, a cidade foi cativa, foi destruída, o templo foi destruído, a matança foi grande daqueles que resistiram, e o povo foi cativo para Babilônia. E aí nós vemos um fato triste durante o cativeiro da Babilônia, o Salmo de número 137, quando o povo pede, ei, cante alguma das suas canções lá da terra de vocês, porque as harpas estavam nos salgueiros e eles não tinham alegria para cantar. Eles falam, como cantaremos se estamos longe da nossa terra, longe de Sião? Eles não tinham alegria para cantar porque estavam cativos, mas depois, quando Deus leva eles de volta, aí nós temos o Salmo 126, quando ele disse assim, o salmista, o cântico, salmos são cânticos, né? Quando o Senhor resgatou a nossa sorte, nos trouxe de volta para Sião, estava como os que sonham, então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico, e dizemos, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O Salmo 126 é o salmo depois do cativeiro, o Salmo 137 é o salmo de tristeza durante o período de cativeiro. E aí, deixa eu só dizer para aqui um pouquinho sobre a esperança profetizada. Jeremias profetizou esperança para o povo. Abacuque entendeu que era um período disciplinar de Deus para o seu povo, que no final Deus restauraria a nação. E Abacuque termina o seu livro louvando ao Senhor, dizendo, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, não haja ovelhas, não haja gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, porque Abacuque entendeu o que Deus estava fazendo, Deus estava corrigindo o seu povo, e o cativeiro do povo de Deus tinha data e hora marcada. E o profeta Daniel entendeu, lendo o livro do profeta Jeremias, que era 70 anos o período de cativeiro. Quando ele viu que já tinha cumprido os 70 anos, ele pôs-se a orar, a buscar a Deus, e Deus então moveu-se, se revelou a Daniel, além daquilo que ele tinha pedido, e se revelou para Daniel até mesmo o fim glorioso sobre as 70 semanas, o fim glorioso da nação de Israel, do povo de Deus. Ezequiel, que também é o profeta durante o cativeiro, e quando Daniel era o profeta do palácio, estava no palácio, no meio dos nobres, Ezequiel estava diante do rio Quebar, profetizando para o povão diante do rio Quebar. Ezequiel viu a nação de Israel como um vale de ossos secos, mas ele teve as visões de Deus o restaurando, e assim até hoje Deus está cumprindo a profecia de Ezequiel 37. Ela começou literalmente novamente a ser cumprida em 14 de maio de 1948, quando Israel voltou a ser nação, porque Deus é fiel para com o seu povo. Aleluia! Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então, eu encerro dizendo que hoje a nossa maior esperança, o maior motivo da esperança da igreja, do povo de Deus, e claro, da nação de Israel também, é porque Jesus veio. O verbo divino se fez carne. Jesus veio nessa terra sem pecado, e ele então sofreu, pagou os preços do nosso pecado e ressuscitou. Jesus está vivo para todo sempre. O comentarista foi muito feliz terminando a lição do trimestre dizendo que a alegria da nossa maior esperança é porque Jesus está vivo. É como diz aquele hino, porque ele vive, porque Jesus vive, podemos crer no amanhã. O povo sim desobedeceu,
afastou-se do Senhor. Deus mandou a disciplina para o seu povo. Foi 70 anos de cativo, mas depois de 70 anos, Deus usou agora que o império não era mais babilônico, o império agora era os persas. Deus então usou o rei Ciro para que aprovasse, que assinasse o retorno do povo para a sua terra. Então, queridos, podemos até passar por um momento de dificuldade, de cativo, por consequência de pecados, ou até mesmo de escolhas erradas nossas, mas mesmo assim a misericórdia de Deus é grande. E nas Lamentações de Jeremias, leia o livro do profeta Jeremias, leia o livro das Lamentações de Jeremias, leia o livro de Abacuque, que tu vai entender melhor. Leia o livro do profeta Daniel, que é durante o cativeiro do povo em Babilônia, que se dá os acontecimentos do profeta Daniel. Leia, e aí você vai ver, meu irmão, por exemplo, no livro de Lamentações de Jeremias termina dizendo que o Senhor restauraria, o Senhor renovaria os dias como dantes do seu povo. As misericórdias do Senhor, Lamentações 3:21, são as causas de nós não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor não têm fim. Deus disciplinou o seu povo, sim, mas Ele não afastou a sua misericórdia do seu povo. No final, por fim, depois de 70 anos, o povo voltou para Jerusalém. Amém? Espero aí ter contribuído aí com a sua lição, com os seus conhecimentos. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, inscreva-se no seu canal e até o nosso próximo vídeo, assim, se Deus nos permitir. Forte abraço, fique na paz do Senhor Jesus.